Pela primeira vez, gente, o Tribunal de Contas da União vai supervisionar o processo da transição dos governos. O TCU criou um comitê para acompanhar os trabalhos e sobre esse assunto a gente conversa ao vivo agora com o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Ministro, muito obrigada por falar com a gente. Seja bem-vindo ao Live CNN. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Ministro, bom, o TCU, como a gente falou aqui agora, está acompanhando então esse trabalho de transição do novo governo e uma das principais metas, do novo governo agora neste momento é aprovar um orçamento para viabilizar programas sociais como a manutenção do Auxílio Brasil em R$600. Na mesa estão duas alternativas, uma PEC, que seria um processo um pouco mais difícil de ser aprovado no Congresso, ou por meio de uma medida provisória que teria o aval do TCU para abrir um crédito extraordinário para que esse orçamento tivesse disponível para pagar esses benefícios. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou essa possibilidade, falando então que o Congresso não poderia ser um órgão acessório do TCU. O que o senhor achou dessa avaliação do ministro? Essa é uma decisão absolutamente política. Se será feito por meio de proposta de emenda à Constituição ou por medida provisória com crédito extraordinário, não é uma decisão que compete ao Tribunal de Contas da União. É uma decisão que compete ao Congresso Nacional e ao governo que foi eleito. O que eu tenho dito quando sou perguntado é que o Tribunal de Contas da União tem uma jurisprudência sobre a possibilidade de abertura de créditos extraordinários. As hipóteses estão bem definidas no parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição e, se houver uma consulta, ela será distribuída a um relator. Esse relator ouvirá a área técnica do TCU e aí sim levará à deliberação do plenário. Nós não temos preferência por soluções. Essa preferência deve ser política. O que nós temos são precedentes que indicam que, dentro de determinadas circunstâncias, os créditos extraordinários podem ser abertos por meio de medida provisória. Ministro, então eu gostaria de saber na prática qual é a atuação de vocês, o que compete a vocês na prática e também quais são os desafios e preocupações do Tribunal de Contas da União com essas movimentações orçamentárias colocadas como necessárias para o governo que vai assumir no ano que vem, a partir de um orçamento que foi definido pelo governo anterior e que está deixando o poder agora. Tradicionalmente, o TCU julga a legalidade das ações de governo. O TCU fiscaliza a execução orçamentária e fiscaliza o arcabouço orçamentário que é definido tanto no teto de gastos quanto na lei de responsabilidade fiscal. Quando o tribunal verifica que houve o distanciamento da gestão do governo em relação às normas, o tribunal aplica penas. Excepcionalmente, isso há uma previsão na lei, o TCU também pode responder consultas quando há dúvidas, tanto do Congresso quanto do governo, sobre os limites da atuação e em que direção o governo pode caminhar. Nesses casos, quando há uma consulta, o tribunal pode responder e aí essa resposta tem um caráter normativo, deve ser feita em tese, mas isso tudo está descrito na lei que determina os trabalhos do tribunal. Ministro, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, participa da nossa conversa. Tudo bem, ministro, presidente do TCU, obrigada pela sua atenção em nos conceder essa entrevista. Eu noto, de um tempo para cá, que o Tribunal de Contas da União ampliou muito o escopo das suas atividades, talvez pelas pressões do momento. Então, vocês auditaram as urnas eletrônicas e agora, até em função desse evento que o senhor participa aí no Rio de Janeiro, vocês também estão aí com uma auditoria global das condições climáticas, como a política pública está sendo utilizada neste sentido. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, então, para nós como tem sido o contato do TCU com este governo eleito, dado aí a dimensão dessas novas atribuições ou necessárias atribuições do TCU nos últimos tempos, tanto da segurança das urnas quanto no aspecto também climático. Obrigado pela pergunta, Basília. De fato, o Tribunal de Contas da União tem as suas competências descritas nos artigos 70 e 71 da Constituição.
E dentre essas competências está a de fiscalizar a legalidade das ações de governo. E perceba, como no passado as ações de governo eram muito limitadas, era natural que também a atuação do tribunal na supervisão e no controle dessas ações também se restringisse àquilo que o governo definia como prioridades. À medida em que o mundo cobra do Brasil uma atuação firme também em questões como defesa da democracia, que está relacionada com o processo eleitoral, havia uma demanda, inclusive da Justiça Eleitoral, para que uma instituição externa com responsabilidade constitucional verificasse todo o processo eleitoral. Nós também aceitamos essa tarefa e fizemos uma auditoria a partir dos padrões internacionais de auditoria que os nossos servidores concursados obedecem, e nós fizemos todo um processo de auditagem do sistema de eleição no Brasil. E agora, diante desse desafio que tem se tornado ainda mais urgente, que é o da emergência climática. Nessa semana se inicia a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, e um dos temas centrais é exatamente a premência de que os países acelerem as suas ações para a contenção do aquecimento global. O TCU, que tem uma expertise nesse tema, temos realizado auditorias ambientais com muita substância. Nós estamos lançando aqui no Rio de Janeiro, nessa Assembleia Geral da Organização Internacional de Instituições Superiores de Controle, que o Brasil assume a presidência pelos próximos 3 anos, a partir de hoje. Nós estamos lançando um desafio que é uma auditoria global nas políticas de combate ao aquecimento climático. Nós estamos, juntamente com outros países que são grandes poluidores, como Estados Unidos, China, mas também com países que têm uma tradição em fiscalização ambiental, investimento em políticas ambientais, como Finlândia, como Dinamarca, como Noruega. Estamos discutindo uma forma de ter um painel eletrônico com informações globais que sejam coletadas e sejam auditadas por instituições como o TCU no Brasil, mas que existem em 196 outros países do mundo. A partir desse projeto, a partir dessa iniciativa, nós esperamos ter um painel que esteja disponível para a população do mundo inteiro sobre o esforço de cada país no combate às mudanças climáticas. Ministro, legal essa iniciativa, importante, né? A gente também ter uma iniciativa que é pioneira em relação a essa fiscalização dos custos também dessas medidas que estão sendo tomadas para combater os efeitos estufa, para, enfim, melhorar as questões relacionadas ao meio ambiente. Agora, ministro, voltando em relação ao governo de transição, que o TCU está acompanhando de perto, o Caio Junqueira teve uma informação aqui de uma apuração de que a minuta da PEC da transição pode permitir uma licença para gastar de 175 bilhões de reais. Eu gostaria de saber, em relação a esse valor, né, como que o TCU aprova ou não um valor que pode ser, por exemplo, um valor tão alto? Quais são os critérios? O TCU não faz leis, o TCU aplica leis. Se o Congresso Nacional, que é quem tem responsabilidade para a aprovação de uma medida como essa, chancelar e incorporar na Constituição, só restará o TCU fazer valer aquilo que está na lei, na Constituição. Nós podemos, sim, ter avaliações sobre cenários fiscais, mas isso, claro, depende do quadro que venha a ser determinado a partir da atuação do Congresso Nacional. O TCU não se imiscui no debate legislativo, nós não participamos disso. Os congressistas aprovarão as medidas que entenderem que devem aprovar, e o TCU, a partir daí, fará valer aquilo que está na Constituição e nas leis. Ministro, o Tribunal de Contas da União também se coloca como um ambiente neutro para esse governo de transição.
né, depois de tanta polarização e também de outras entidades serem colocadas como protagonistas ali do processo eleitoral, vem o TCU como um ambiente ali seguro para que haja um debate, para que haja um diálogo entre ambos os governos, para que a transição aconteça. Mas isso vem depois também e durante a propagação de muitas fake news a respeito de urnas eletrônicas, do processo eleitoral, das votações em várias partes do país. Como é que o TCU está olhando para essas questões que podem, inclusive, aumentar a turbulência nesse ambiente? Infelizmente, o Brasil vive um momento de elevadíssima polarização e isso se reflete em vários campos da vida nacional. Quem tem responsabilidade institucional com o país, como é o caso do Tribunal de Contas da União, tem um papel de distensionar esse ambiente. E foi exatamente isso que nós pretendemos quando eu criei esse comitê de ministros do tribunal, supervisionado por mim, mas composto também pelos ministros Antônio Anastasia, que é o relator do processo que vai supervisionar essa transição, e pelos ministros Jorge Oliveira, que é o relator das contas de 2022, o último ano do governo Bolsonaro, e Vital do Rego, que é o relator das contas de 2023, primeiro ano do governo Lula. Como eu disse, o papel do Tribunal de Contas da União é trazer sobriedade para todo esse processo e permitir que as informações fluam da maneira como a lei estabelece. Nós teremos uma equipe de auditores acompanhando tanto os pedidos que chegarem pela equipe de transição como as respostas que serão fornecidas pela Casa Civil do governo atual. E os nossos auditores estarão de prontidão caso haja algum descumprimento da lei que diz que todas as informações devem ser fornecidas. Brasília. Ministro, o Brasil está, então, tomando um papel de maior importância, né, junto com essa iniciativa global de fiscalizadores, né? Tem essa organização internacional de fiscalizadores da qual eu gostaria que o senhor falasse como que o TCU acompanha essa discussão do novo governo de acabar com o teto fiscal. O que coloca no lugar se o teto fiscal acabar, levando em consideração até tantas responsabilidades que o Brasil tem diante de assuntos locais e mundiais, como a questão climática? Uma das principais funções de todas as instituições de controle do mundo é auditar as finanças públicas. E todos nós sabemos que para se ter políticas públicas sociais, políticas de segurança, política de educação, política de saúde, políticas ambientais, é preciso que haja um arcabouço fiscal sólido e que esse arcabouço, exatamente por ter responsabilidade fiscal, equilíbrio nas finanças públicas, que aquilo que se arrecada seja maior do que aquilo que se gasta, ou pelo menos que haja um equilíbrio entre os dois aspectos, essa é uma função das instituições de controle. É claro que não cabe aos órgãos de controle determinar se o déficit, né, se a dívida pública vai crescer da maneira X ou Y. Se isso estiver estabelecido na Constituição ou nas leis, cabe aos órgãos de controle apenas a aplicação. Claro que podemos ter preocupações, claro que podemos, de certa forma, lançar os nossos olhos sobre a experiência internacional e, eventualmente, até, se formos perguntados, opinar sobre níveis de endividamento, mas isso, insisto, essa é uma decisão política que cabe aos poderes eleitos, ao Executivo e ao Legislativo. Ministro Bruno Dantas, que é presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, obrigado por conversar conosco e boa sorte também nessa iniciativa e na gestão do Brasil para essas ferramentas que possam trazer ações de combate às questões que prejudicam o meio ambiente e, mais do que isso, né, levar a uma melhoria nessas ferramentas implantadas em conjunto com países do mundo todo. Eu que agradeço à CNN Brasil e a todos os seus telespectadores. Obrigada, ministro.